Ainda curve a sua cabeça, se mantenham em pé, curve a sua cabeça neste momento. Queria que nós tivéssemos um momento de consagração a Deus, consagrando a nossa vida, renovando e fortalecendo a nossa aliança com o Senhor. Isso é extremamente importante, eu acho que a gente precisa converter todos os dias, sabia? Converter daquilo que nos distancia para aquilo que nos aproxima, converter das coisas do mundo para as coisas espirituais, as coisas celestiais, as coisas de Deus. Nós precisamos converter e firmar, renovar nossa aliança. Então, faz uma consagração da tua vida, fala: Senhor, eu me entrego a Ti outra vez, Senhor. Eu me entrego, eu me rendo, eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida, que o Senhor tome o controle de todas as áreas da minha vida. Diga para Ele: Senhor, toma o controle, exerça o Teu domínio, a Tua soberania, a Tua direção, a Tua vontade. Diga para Ele: Senhor, olha para o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho perigoso, algum caminho sinalizando distanciamento, esfriamento, algum caminho mundano, carnal, maligno. Diga para Ele: Senhor, liberta a minha vida, cura-me e serei curado, liberta-me e serei livre, transforma-me, Senhor, nesta manhã e serei transformado. Fala para Ele: Senhor, eu me entrego a Ti, eu me rendo ao Senhor, eu me consagro totalmente a Ti nesta manhã. Faz isso em nome de Jesus e que o Espírito Santo firme você ainda mais com os teus pés sobre a rocha. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Pedimos perdão, Senhor Altíssimo, Senhor Eterno, perdão de tudo que desagrada ao Senhor. Oh, Senhor querido, Senhor amado, Senhor bondoso, gracioso, misericordioso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta manhã, Pai, nós renovamos contigo o nosso pacto, nossa aliança, Senhor, declarando que a nossa vida pertence ao Senhor. Queremos que seja feita a Tua vontade. Pedimos que o Senhor opere em nós o querer e o efetuar, para que tudo se mantenha alinhado com Teu trono. Nós nos lançamos em Ti nesta manhã. Entrega total, Pai. Olha para o coração da Tua filha, do Teu filho. Veja se há algum desânimo, alguma tristeza, algum esfriamento, alguma crise, algum questionamento, Senhor. Entra com providência, Senhor, traz cura nesta manhã, traz cura, traz restauração, traz restauração, traz renovo, traz alegria, traz paz, Senhor, e quebra com tudo que precisa ser quebrado, remove tudo que precisa ser removido, Pai. Nós nos renovamos em Ti nesta manhã, renovamos a nossa aliança, Pai. Nossa fidelidade para contigo, se ela foi comprometida em alguma coisa, foi maculada em algum momento, Pai, nesta manhã nós queremos pedir perdão ao Senhor e renovar nosso pacto de fidelidade. Vem Teu reino e seja feita a Tua vontade. Reveste-nos da armadura, blindagem, proteção e livramento, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim em pé, abra a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo. Quem está feliz com Jesus? Está feliz com Jesus? Tem certeza? Que às vezes pode estar penetrando algum nível de desagrado, algum nível de decepção e às vezes a gente tem dificuldade de assumir que estamos com isso no nosso coração.
mas às vezes tem algo nos afastando dele e precisa ser imediatamente identificado, né? Essa manhã nós vamos falar sobre isso. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Versículo 6. Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança por um tempo. Como é que está aí? Não é por um tempo, é até o fim. Diga para duas pessoas, é até o fim. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de quê? De quê? Incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós, o que? Se endureça pelo engano do pecado. Temo-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Versículo 16. Ora, quais os que tendo-a ouvido o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora abra lá também Jeremias, aproveitando que estão em pé, Jeremias capítulo 17. Volte lá, Jeremias 17, a partir do versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixam serão, os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Versículo 14. Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor.
Amém. Pai, nós entregamos este momento da palavra ao Senhor, suplicando graça, favor, sabedoria, direcionamento, unção, manifestação da tua glória, do teu favor, da tua bênção, da tua vitória. O inimigo seja derrotado e impedido de agir. Declaramos esse lugar como um ambiente de glória, Senhor, sustentado, guardado, provido, suprido, assistido pelo Espírito do Senhor. Estejamos todos debaixo de uma nuvem de glória, Senhor, para o louvor e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem se assentar, queridos. Esses dias uma jovem entrou lá no Messenger e comunicou comigo, uma jovem que foi ainda adolescente aqui da igreja, e há 20 anos atrás, ela, segundo o que ela mesma colocou no texto que ela mandou para mim, ela cometeu um grande equívoco na vida dela, de achar que ela podia ter vida espiritual longe da igreja, ter vida espiritual longe da igreja, da casa de Deus. E ela então fez uma rota própria de distanciamento por conta das razões que ela construiu no seu coração, porque todo mundo tem as suas razões para isso ou para aquilo, tem os seus argumentos, não é? E ela, fortalecida nesses argumentos, ela decidiu fazer uma rota própria e cresceu, amadureceu, constituiu família. E os anos se passaram e as coisas vieram de uma forma muito violenta contra a casa dela, a vida dela, a família dela, a saúde dela. E eu fiquei muito incomodado com esse relato que ela trouxe e preocupado também, não é? Mas ela foi dando um relatório de tanta coisa difícil, tanta coisa ruim que aconteceu ao longo desses 20 anos na vida dela. 20 anos haviam se passado. E quando a ficha começou a cair, ela então procurou voltar, não só para a igreja, mas voltar para os caminhos do Senhor. Eu creio que não há dúvida e não deve haver dúvida em qualquer um de nós a respeito de uma verdade, de que não se tem vida espiritual fora da igreja. Não se tem. É óbvio que em circunstâncias extremas, né, um ou outro que está não sei aonde, em missões, né, essa pessoa está totalmente mergulhado em Deus, no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Então ele vai se manter a qualquer custo, ele vai se manter. Ele está em missão, ele está em circunstâncias inadequadas para sustentar a vida dele, mas ele vai fazer de tudo, vai fazer por onde? Então, quando eu falo que não, eu estou falando de modo geral, estou falando desse processo que costuma acontecer, de pessoas que por uma razão ou por outra se distanciam da casa de Deus e atendem a uma voz de engano. São espíritos enganadores que diz para a pessoa: não, você não precisa da igreja, né? E alguns até pensam que é a igreja que precisa delas, mas não é elas que precisam da igreja. A igreja não precisa de nós, nós precisamos da igreja. Quem está compreendendo? E a pessoa, às vezes, por um engano, por dar ouvidos a outras vozes, então a pessoa, tendo as suas razões, ela se distancia, não é? Às vezes ela está sentada nos primeiros bancos. É um processo, a gente vê esse processo. É uma pessoa que quando chega pensa assim, quando ela está muito animada, ela fala assim: eu quero ir lá para frente para ninguém me incomodar, para ficar perto daqueles pastores tão lindos que tem na minha igreja, para assimilar, ouvir e não me distrair. Lindo é só um detalhe, apesar de ser verdade, mas é só um detalhe. E tal. Aí essa pessoa vai entrando numa fase de crise, de esfriamento, de desânimo. Aí você percebe que a pessoa já não está mais nos primeiros bancos, ela já está lá no meio.
e depois ela já está lá na ponta, e depois ela já está lá no final. Não é que os que sentam aí atrás estão frios, não, gente, calma aí, tá? Não é assim, né? Mas esse processo costuma ser assim. Não é que os que estão lá, não, tem uma turma que só senta lá atrás e está bem mais firme do que alguns que talvez estejam aqui na frente. Opa, amém. Os irmãos falam assim, graças a Deus o pastor em tempo corrigiu. Senão, os que estão do meio para frente começam a olhar meio assim com os que estão lá atrás, mas não é nada disso. Eu vejo ali o irmão Daniel e a irmã Conceição, anos e anos, é o lugarzinho deles ali, ó. É o lugarzinho deles. Mas os irmãos hão de convir que tem um processo que acontece como um rio que escoa, onde pessoas, num determinado momento, estão num estado de esfriamento, e até o lugar onde elas se assentam vai mudando quando elas também estão mudando. Pronto, já explicamos quanto aos que estão lá atrás. De forma que algumas pessoas pensam assim, não, eu por isso ou por aquilo, eu vou cultuar a Deus em casa, eu vou ter comunhão em casa, eu vou me fortalecer em casa, eu vou me manter como uma brasa, mesmo fora do fogo, fora do ajuntamento, eu vou me manter como uma brasa acesa. E esse é um dos grandes enganos na vida das pessoas, é um dos grandes enganos na vida da pessoa. E às vezes ela só vai ver o erro que cometeu 20 anos depois. 20 anos depois, debaixo de um grande assolamento, porque todo aquele que desvia do Senhor, se afasta do Senhor, se distancia, deixa o Senhor, vai ser envergonhado. Vai ser envergonhado. Todo aquele, irmãos, é até mesmo por conta de, uma vez tendo conhecido a verdade, deixando a verdade, você está frontalmente confrontando a verdade, negando a verdade. Conhecendo a luz e distanciando dela, você está voluntariamente, espontaneamente, conscientemente preferindo as trevas. E a pessoa consegue fazer distinção entre luz e trevas. E quando ela toma essa rota de esfriamento, de distanciamento, de afastamento, ela está incorrendo num erro que tem um nível de gravidade muito grande. E a palavra do Senhor diz que nós devemos manter a confissão da nossa fé, nossa esperança e nossa fidelidade até quando? Até o fim. Até o fim. E não é fácil nos mantermos firmes no caminho e fiéis até o fim, não é fácil. A Bíblia diz, querido, que muitos vão se apostatar da fé, muitos vão deixar essa vida sobrenatural, essa vida do exercício da confiança em Deus, de se manter firme nas coisas invisíveis, crendo como se elas fossem concretas e palpáveis, andando no caminho da esperança, da confiança, não arredando o pé. É muito difícil, porque por um tempo você pode estar cheio de alegria, de ânimo, aquela alegria do primeiro amor, do primeiro momento, mas muitas coisas virão contra a tua vida para que na caminhada haja um desânimo, haja uma desistência, haja um retrocesso. E a Bíblia diz que muitos estão indo pelo caminho da apostasia. Eu quero fazer uma pergunta aqui: quantos conhecem alguém que já foi firme com Jesus e hoje não é mais, está no mundo mesmo, não tem mais vida de igreja, vida de leitura de Bíblia, vida de oração, vida de comunhão, todas essas coisas que são indispensáveis para que um crente se mantenha. Alguém fala assim, que nós somos como brasa e precisamos estar no braseiro, porque nós não temos esse calor próprio, essa chama própria, nós precisamos, não, em Cristo nós temos, mas a comunhão, ela é de Deus. O Senhor diz que onde os irmãos se ajuntam, ali somente no ajuntamento, o Senhor ordena a vida
e a bênção para sempre. Há um favor quando nós nos ajuntamos, de enriquecimento da nossa fé, de renovo, revigoramento, fortalecimento, ativação. Nós precisamos desse ajuntamento, diga aleluia. Mas quando uma pessoa se distancia, ela vai perdendo todos estes valores do reino, tanto da oração, quanto do exercício da fé a respeito de todas as coisas. Ela não se move mais em fé. Mas eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Eu tenho aqui uma relação das razões que levam uma pessoa a deixar o Senhor. As razões que levam uma pessoa a deixar o Senhor. Você poderia me ajudar? Quem sabe com a sua própria experiência? Não, apóstolo, eu nunca deixei o Senhor. Você nunca deixou o Senhor? Nunca se esfriou, nunca se afastou, nunca. Não, mas você já teve quase. O Salmo 73 vai falar de Asaf. E ele diz assim: eu quase me desviei totalmente. E quem é que se lembra qual era a razão do esfriamento dele? Era o quê? A prosperidade do outro. Mas a prosperidade do outro, comparado ao quê? Comparado à escassez da vida dele. Você sabe que por trás disso está um nível de razão de desviamento chamado decepção com Deus? Decepção com Deus. Porque se as coisas tivessem abundado para Asaf, na comparação que ele pudesse fazer, ele diria assim: o ímpio tem, mas eu também tenho. O problema não era no ímpio ter, era em ele ter estado no caminho, ter sido fiel, ter lavado as suas mãos na inocência, andado pelo caminho da santidade e estar vivendo em escassez. E agora ele fazia uma comparação daquele que não prestava contas da sua vida a Deus, daquele que não amava, não honrava, não seguia, não servia, ao contrário dele, e ainda assim estava vivendo em abundância. Sabe o que estava por trás ali? Uma decepção com Deus. É óbvio que uma pessoa decepcionada com Deus, e essa é uma das causas que eu apontei aqui, eu quero que você me aponte outras, para me ver o que mais, além da minha listinha, existe por aí. Uma pessoa que está decepcionada com Deus, ela não tem coragem de assumir. Ainda assim, essa decepção está provocando um esfriamento, um afastamento, um desânimo, um distanciamento. Ela está decepcionada com Deus. Esse casal que eu falei, fique de pé aí vocês dois, irmã Conceição e irmão Daniel. Para mim, eles deveriam entrar na lista dos heróis da fé. Eu acho que sim. Pensa assim, um nível de luta, num nível tão alto que esse casal enfrenta durante um período tão longo, irmãos, tão longo. E aí eu fico impressionado, porque a esperança que se adia decepciona, enfraquece, desanima e provoca distanciamento. Esse casal tem lutado, é uma luta grande e prolongada, mas sempre com o coração firme no Senhor, cheio de gratidão, mantendo firme a sua fé, a confissão da sua esperança, nunca arrefecer. Devem ter tido momentos de questionamento, porque se eles são gente como a gente, hein, irmã Conceição? Mas eles não naufragaram pelos questionamentos de não ver o que eles têm esperado não acontecer. E é luta, vem um resultado de mais outra luta, mas eles não arredaram o pé da casa de Deus, da fé, da confiança, da esperança. Eu queria só aplaudir o Senhor pela vida deles. Vocês deveriam entrar na relação dos heróis da fé. Podem se assentar.
Hã? O irmão Daniel tem um horário na casa de oração? Você ainda está usando a bolsa? Excuse me. Você ainda faz quimioterapia? Quantas sessões de quimioterapia você já fez, irmão Daniel? 15 meses fazendo sessão de quimioterapia. O médico falou, me chamou, eu e minha esposa falou, Daniel, vamos ser sinceros, quimioterapia não cura câncer, mas Deus vai te curar, acredita? Eu falei muito, se eu não acreditasse eu não estaria aqui. Ele falou, e eu sou instrumento de Deus na sua vida para cuidar do Senhor. Então, estamos aí, são 5 nódulos nos 2 pulmões, né? Quantos? 5 nódulos. E de 3 em 3 meses eu faço uma radiografia, tomografia, e não diminuiu nem aumentou. Ele falou assim, isso é uma vitória, porque Deus está no controle. Então, a gente não pode perder a fé de maneira alguma. Então, a gente não pode perder a fé. O que você tem para dizer para o povo de Sião? Você. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. E eu sei que a fé, através da fé, a gente tem conquistado muitas coisas, como eu, principalmente. Primeiro veio um tumor no seio. Aí foi curada, com 3 anos, volta no pulmão com 3 nódulos. Depois volta de novo no pulmão com 9 nódulos. Agora são 9 nódulos e mais um no fígado. Mas eu creio no poder do sangue de Jesus, que Ele está sobre nós, e eu creio que eu vou ser curada e ainda vou testemunhar aqui na igreja, porque eu sei em quem eu tenho crido. A gente fica pensando na palavra de Jeremias, capítulo 17, dos versículos que nós lemos, os 2 versículos, que diz assim que todos os que deixam o Senhor serão envergonhados. Talvez a gente pudesse dizer assim, eu acho que não devia ser assim. Mas sabe o que é, queridos? A pior opção na vida de uma pessoa é ficar se respaldando em argumentos que não justifica para o esfriamento da sua fé. E às vezes, por coisas banais, porque se sentiu ofendido. Vocês acham que tem gente, vocês estão pensando aí nos motivos que faz a pessoa se distanciar? Porque começa distanciando da igreja. Não vem com essa. Me fala uma pessoa que está bem, está firme, está fervorosa, cheia de fé, sem congregar. Não tem. Todos os que deixaram de congregar se esfriaram. E vou lhe dizer uma coisa, você louva a Deus por ter igreja para você participar e ter você o entendimento de estar participando. Porque se esse entendimento for roubado de você e você começar a pensar diferente, que não precisa, você está numa rota de destruição. Serão envergonhados todos os que deixam o Senhor. Não importa se você está decepcionado com o pastor, pastor não é motivo para você deixar o Senhor. Não importa se você, porque o pastor não te cumprimentou. Esses dias eu liguei para o esposo de Eliana, penso um casal que eu amo, eu já contei o caso deles aqui uma meia dúzia de vezes, daquele que ia casar e casamento julgo desigual a gente não faz, crente com não crente a gente não faz. E aí, lá vai ela, uma eternidade namorando com não crente. E eu achava que o cara já era crente, até batizado. Eu já ouvi ele aqui, tantos anos, para mim já tinha casado, batizado. Aí vem os dois para querer casar.
E eu pergunto para ela, quanto tempo de crente que você tem? Ela falou, uma vida inteira. E eu perguntei, e você? Ele falou, ainda não. Eu falei, e agora? Vou e digo para eles aqui na lata, como diz o outro, falou assim, I'm sorry, não faça esse casamento. Não, eu decidi pegar um outro caminho, que até hoje eu me arrepio, de falar assim, não, então tá bom, qual o dia? Marquei a data, não devia, marquei a data. Aí, não deixa eu desviar do que eu estou falando, não. Aí, desviar nunca é bom. Aí, se eu desviar, vocês me ajudam a voltar para o caminho. Aí, eu falei, vamos fazer um discipulado. Aí começou o discipulado. E esse cara não convertia, não era nem discipulado para casamento. Acho que eu estou devendo vocês o aconselhamento para casamento, porque foi mais um discipulado para evangelismo. Faltando uma semana, esse moço entrega a vida dele para Jesus. Eu chorei mais do que ela, não chorei na frente deles, mas eu chorei mais porque eu estava num aperto muito grande. E eu tenho um carinho muito grande por eles. Aí morreu a mãe dele. Morreu a mãe dele. Esse negócio não chegou para mim. E quando chegou, eu falei, meu Deus, cadê o telefone deles? Eu não tinha. Eu falei, meu Deus, eu preciso pelo menos dar uma palavra, né? Essas preocupações pastorais. E aí passou. Sabe o que eu fiz? Pede ele para ver a hora que eu comuniquei com ele. Eu dei uma acordada de madrugada e lembrei. Eu falei, vai ser agora mesmo. Levantei, fui para o banheiro para digitar uma mensagem para ele, pedindo perdão para o marido dela, por eu não ter estado presente no momento de dor. É assim que nós somos. A gente até falha, mas falha com dor, falha com preocupação. E às vezes a pessoa, ela opta por se ofender. As pessoas são muito almáticas, né? Elas querem se ofender, não. E usa disso ou daquilo outro como uma razão para se amargurar, se decepcionar, se desanimar. E vão se perdendo. Uma das razões é a pessoa se sentir ofendida, a ofensa. O pastor não cumprimentou. Então, assim, tem muita gente decepcionada com o pastor. Só não tem aqui na Nova Sião. Tá? Aqui tem também. Tem, gente. Eu nem tenho coragem de mandar levantar a mão. O que a gente deve fazer com as ofensas? O que a gente deve fazer com as ofensas? O que a gente deve fazer com as ofensas? Mas você sabe o que alguns fazem? Enche o coração de amargura, dá asas à revolta, à decepção, e fica aí olhando para nós, cheio de doença. Está doentão, olha, sente aquele negócio ruim quando a gente está falando, mesmo a gente sendo bonitão como é, mas nada disso adianta. A pessoa está ali e fica 10 anos aí, sentado, amargurado, ruminando, se alimentando de amargura, decepção, porque o apóstolo fez isso, porque normalmente as decepções é só com o apóstolo, com o Júlio não tem, com o Gabriel ninguém nunca teve decepção nenhuma, tá? Com o Gabriel, com o Júlio com essa pinta dele de rico, de milionário. Júlio, você tem cara de rico, Júlio. Caramba, velho. Tá? Nunca tiveram decepção com mais ninguém. Pronto. Ele lidera casal. E aí ele soube de casais que se deixaram adoecer, preferiram ficar com doença na alma. Porque, queridos, quando Caim estava com doença na alma, Deus foi lá fazer um discipulado com ele. E falou com ele assim, o problema é seu, negão. Resolve. Você que não se cura, não. Cabe a ti resolver o seu problema de adoecimento com teu irmão. E outra coisa, se você proceder bem, você vai ter a bênção. Se você naufragar nessas águas da amargura e da decepção, vai sobrar para você. E aí, querido, as lixeiras da vida estão entupidas de gente amargurada, adoecida, porque sabe quando é que não tem decepção?
Quando é que não tem decepção? No céu. Se alguém não quer ter decepção, Stella Vista, baby. Se quer subir, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Decepção. Pastor tem decepção com ovelha? Estão até se suicidando. Porque pastor para decepcionar é só 3 ou 4 ou 5 ou 6, mas ovelha para decepcionar é um tanto. Salve-se quem puder, queridos. Quais são as razões que uma pessoa deixa o Senhor? Nós falamos de quais? Ofensa, afastamento da igreja, ofensa, decepção com Deus. Quem aqui, quem aqui está profundamente decepcionado com Deus? Levante a mão. Só uma criancinha pequenininha que nem entendeu o que eu falei é que levantou a mão. Aí os discípulos criaram uma expectativa gigantesca em cima do mestre, de ser ele o que libertaria Israel do jugo romano, da escravidão, que lhes daria uma identidade, que viria para virar o jogo. E agora ver esse Jesus fazendo e acontecendo um milagre sobrenatural. Eu ontem estava assistindo um trecho lá do filme Jesus, no Monte da Transfiguração. Eu falei, cara, você está ali vendo a transfiguração, Jesus entrando debaixo de uma luz, de uma coisa diferente, depois aparecendo Elias e aparecendo Moisés. E se eu estivesse ali, eu acho que eu pedia para morrer. Não, já chega, já quero ir para o céu, não preciso de mais nada, porque é um negócio muito forte, o que eles viram, presenciaram e testemunharam. Agora está lá Jesus crucificado, e a Bíblia faz registro de 2 daqueles discípulos que já estavam abandonando tudo e todos, inclusive o próprio Jesus, e voltando para Emaús. Sabe o que significa aquilo? Voltariam à vida secular, à vida normal, à vida por conta própria, deixariam tudo que viram, que ouviram, que assistiram, por causa de quê? Decepção com Jesus. Estavam esmurecidos, cheios de tristeza, a tal ponto que estava agora Jesus com eles, entrando na casa, se assentando com eles, sem eles se darem conta que a coisa já tinha revertido, Jesus já tinha ressuscitado. Sabe o que significa isso? Decepção com Deus. Estão os discípulos no barco, debaixo do comando do Senhor, vem uma tempestade, Jesus roncando, Jesus dormindo, e a tempestade aumentando, se tornou uma ameaça. Daqui a pouco apelou, virou para Jesus e falou assim, não se te dá que morramos? Não se importa? Não vai fazer nada, vai ficar aí dormindo? A gente está desesperado, correndo risco. A coisa ali devia estar muito grave, porque eles eram marinheiros experientes. Eles não iam se assustar com qualquer coisa. Ali naquele mar, o vento, quando sopra, provoca ondas altíssimas. E Jesus, dormindo, pensa na crise que eles entraram, e eles, vendo a tempestade, olhando para... Daqui a pouco, partiram para cima de Jesus, com audácia, com atrevimento. Era, sabe o quê? Fruto da decepção não contida. O outro é Jonas. Jonas não concordou que Deus providenciasse um caminho para perdoar Nínive. E ainda, usando a vida dele, ele entra num estado de crise, decepção, e fala, não vou, porque eu sei que se eu pregar arrependimento para aquele povo, se eles se arrependerem, o Senhor vai passar uma borracha em tudo que eles fizeram de mal. Aquele povo não precisa de perdão, precisa de juízo, precisa de fogo para consumir todos eles. E o Senhor vem com essa conversa de eu pregar arrependimento, não vou que não vou. Pegou o barco e foi para outro lugar, decepcionado com Deus.
Queridos, é que as pessoas não têm coragem de uma coisa como essa e dizer assim: olha para a minha situação, que está desse jeito para pior, piorando cada vez mais por tanto tempo. Já orei, já fiz campanha, já pedi, já fiz voto, já fiz propósito, já semeei, e a coisa só está piorando. É um risco terrível de um esfriamento que a pessoa não assume, ele está ofuscado e a pessoa está cada vez, indo para o último banco. Não, mas já sabe, é a turma do último banco, fique tranquilo. Indo para o último banco, e aí agora não é mais frequente, na frequência que tinha. A pessoa agora chega o horário de culto, ela lembra, ela está há anos, tem um costume, tem um hábito, mas chega na hora do culto, uma coisa está travando ela, um desgosto, uma decepção. Aí você sabe que muitas vezes a pessoa, por não querer assumir a verdadeira verdade, que negócio legal esse, a verdadeira verdade, então a pessoa busca outras razões, normalmente sai culpando a igreja, colocando sobre os ombros da igreja, sobre tudo que ela viu de desagrado, ela fala assim: é por isso que eu não estou com vontade de ir na igreja. Nem sempre está decepcionado com Deus, só que não quer encarar, não quer enfrentar isso com Deus, essa verdade com Deus. Mas tem muita gente indo para o último banco porque está decepcionado com Deus. Eu queria que você olhasse a verdade sobre você. Esse negócio da gente estar debaixo de assolação de ondas e não ter Jesus operando ao nosso ver, e não ter operado já por tanto tempo ao nosso ver, e ter estendido demais o nosso sofrimento ao nosso ver, provoca um risco muito grande na nossa vida. Decepcionados com Deus. O que mais faz uma pessoa deixar o Senhor? O pecado. Vamos pular essa parte, porque o pano de fundo de tudo é pecado. Sim, Ed. Vamos pegar o dela aqui. Queridos, preste atenção, porque tendo acontecido, aconteceu, e a coisa vai tomando forma e domínio dentro da pessoa. Quando ela vai ver, ela não tem mais vontade de mais nada com relação às coisas de Deus, e ela vai culpar alguém, tá? Você vai encontrar muita gente na rua, quer dizer, isso nunca acontece com ninguém aqui, de ser bombardeado por ninguém, pelas razões porque não estão na Sião. Sabe como é que elas abordam as pessoas? Você ainda está lá? Acertei? Gente, você ainda está lá. Antes de entrar nessa questão do ativismo, queridos, quer saber uma das causas primeiras? Influência de pessoas que não assumem as verdadeiras verdades sobre o seu distanciamento e querem construir razões para dar satisfação para si mesma e para os outros. E todo mundo que ele encontra: você ainda está lá? Estou. Por quê? Esse é seu problema, perguntar por que a pessoa está perguntando. Você já devia falar assim: vou chutar que é laço. Amados, são 24 anos. Eu pedi para, na passagem de ano, fazer um bolinho. Eu estou 20 anos presidindo essa igreja. Completa agora, dezembro. 1º de janeiro de 99, quando eu assumi. Dia de janeiro. Muitos ventos sopraram, sim ou não? E você sabe quem teve a resposta mais inteligente dessa igreja sobre tudo? O esposo de Edna. O esposo de Edna. Ele viu as coisas acontecendo em certos momentos, alguns episódios aconteceram lá no acampamento, de tratar isso ou tratar aquilo. Ele falou assim: Deus é que colocou o apóstolo lá. Deus é que colocou, ninguém tem dúvida. No primeiro vendaval, a coisa balançou, mas Deus o preservou, ele está lá de pé. Veio outro vendaval, a gente viu com esse zóio que a terra não há de comer, porque nós vamos ser arrebatados. Quem está comigo? Embora a gente firmar um pacto aqui, eu oro por você, você ora por mim.
E Deus foi com ele. Essa foi a tese que o Águido desenvolveu. Na verdade, quer saber? Perdeu quem saiu. Nós está de pé. E firme na rocha. E mais crente do que naquela época. Mais firme com Jesus, mais crente, mais liberto de nós mesmos do que naquela época. Quer saber? Hoje a gente pode falar com propriedade. Esses dias eu estava num velório, lá do pessoal de Flori, encontro um casal lá. Esse casal, todo mundo que senta na cadeirinha dele, pronto, já disse quem é. Fala mal, com tanto ódio. Eu tenho pena dos descendentes dele. Porque a briga não é comigo, eu não brigo com ninguém. Eu sou tão bonzinho. Eu não brigo, irmão. Esses dias eu falando com a minha esposa, falei, meu bem, engraçado, a gente não tem direito de fazer mal para ninguém, não é? E é só servir, queridos. Se tem alguém fesado com a gente, é porque ela construiu razões para isso e nos odeia. Não provocamos nada. Nós temos servido ao Senhor com fidelidade nesses 20 anos, servindo gente, ajudando gente, amparando gente. Falam o que quiserem falar, porque não são pessoas inconsequentes, enraivadas, que buscam razões para fazer o que acham que deve fazer. O tempo e Deus mostra tudo sobre todos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aqui, ó, para confirmar o que nós estamos falando, Murilão acabou de receber uma mensagem de um casal se separando. Ex-Sião, ele está dizendo aqui. Que ajuda. E nós vai ajudar ou não vai? Nós vai ajudar. Essa menina que comunicou comigo, falou assim, você lembra de mim? Aí eu olhei a foto dela, falei, eu não lembro, minha filha. Você tem foto do King's Kids? Aí eu vou lembrar. 20 anos atrás. Sabe o que eu respondi para ela? Falei, nós estamos prontos para te assistir, para te receber, coração aberto. Porque outra mentira que falam por aí, para aqueles que têm saudade e não volta, é de que se voltar, vai ser rechaçado, massacrado, perseguido. São mentiras que nós estamos denunciando nessa manhã. Nós amamos a todos. Eu oro por todos que saíram, sabia? Eu oro por eles. Eu os amo. Talvez tenha um ou outro que, se quiser voltar, eu oro a Jesus e falo assim, Senhor, só se for convertido, porque esse não é convertido, não, deixa para lá. Porque tem uns que não são convertidos, irmãos. E o ódio com que eles falam contigo quando estão falando, prova quem eles são e que de espírito eles são. É só você não ficar prestando atenção nos assuntos, não, mas presta atenção, discerne, veja e olhe a trajetória dos outros que seguiram o mesmo caminho. É rebelião, é revolta, é infidelidade, é por trás de tudo, irmãos, porque se somos 10% do que fala que nós somos, o Senhor já nos teria tirado daqui. Porque quando aconteceu com quem nos antecedeu, eu vou passar logo por aqui, excuse me, minha filha, excuse me, como vai você, princesa? Porque quando aconteceu o que aconteceu com quem nos sucedeu, foi só uma questão de tempo e Deus o arrancou pela raiz. E quem estava aqui viu. Nós não temos que preocupar com nada, irmãos. Deus está no controle de tudo. Quem é quem? O tempo e Deus vai mostrar. Não se confunda, não. Tem gente, uma das causas do desvio, uma das causas do desvio é influência. Influência. E quem se deixar influenciar é culpado. Porque a Bíblia diz que nem com esses a gente deve andar. Se você está andando com gente que difama, que tem amargura, que todo o tempo que te encontra para falar do mesmo assunto, você é conivente, vai ser envenenado e vai desviar. E o problema, sabe de quem é? Seu e dos teus descendentes. Porque esse, que quando o povo senta na cadeirinha dele, encontrei com ele,
Eu não tenho vergonha de ninguém. Eu não tenho vergonha de ninguém, irmãos. Sabe por quê? Por conta da decisão que a gente tomou de como proceder. Eu fui procurado essa semana passada, fiquei 3 horas com o pastor Célio, sentado no meu gabinete. Quem não sabia disso, diga amém. 3 horas no gabinete. 3 horas, ficamos conversando. 3 horas de conversa. E quer saber? Nós tá assim agora, ó. Talvez até vamos viajar junto para Israel. Eu ando por aí, eu não baixo a cabeça. Eu não tenho vergonha de ninguém, queridos. Mas tem um bocado de gente que quando me vê, baixa a cabeça. Esse casal lá no velório, lá do pessoal de Flori, eu entrei, o camarada estava na direita. Graças a Deus ninguém estava lá. Estava na direita. Quando eu entrei e tal, estou conversando, quando eu olho, tem um camarada escondendo atrás do celular. A esposa até que manteve a pose, mas o camarada ficou desesperado. Claro que fica. Fala mal do apóstolo de manhã, de tarde, de noite. Quando encontra com o apóstolo, vai ficar como, irmãos? Peso na consciência. Sabe por que tem gente deixando o Senhor? Por influência de outros. Influência de outros, irmãos. É uma das causas principais. Você é responsável em blindar sua alma. Vão continuar. Sabe quanto tempo falam mal de mim? Sabe quanto tempo? Desde o dia que eu assumi a cadeira de presidente. Quando eu não era o presidente, eu era amado por todos. O outro era o presidente. Eu era o auxiliar. Geral estava nessa época? Geral está aqui, irmãos. Desde a época de Noé. Eu não estava. Eu não sei quem estava contigo. O que eu estava falando? Estou contando para vocês. Hoje, toda manhã é manhã pastoral. Na hora que eu sentei na cadeira de presidente, pensa a quantidade de gente que mudou comigo. Gente que era assim. Sabe o que eu descubro? O problema não é comigo. O problema é com a autoridade legítima que foi colocado na minha vida para presidir esse ministério. Não é uma questão pessoal. Esse da cadeira que todo mundo senta, sabe qual a única crise que eu tive com ele? Porque ela me chamava de meu pai, não. Ela me chamava de... Era o tempo todo, irmãos, ela comigo, assim, ó, o tempo todo, a vida inteira, no Facebook e tal, anos com a gente. O único problema foi porque eu não votei na pessoa, e a pessoa ficou sabendo que eu não votei. Passou a me odiar, me odeia. Mas o problema não é comigo. O problema é com a autoridade espiritual. Satanás sempre vai usar pessoas para tentar ferir a autoridade na vida de quem tem autoridade legítima. Isso é o que está por trás. Agora, você sabe por quê que eu me adoeci? Que eu custei a entender isso. Eu achei que o problema era pessoal. As ofensas, as críticas, as difamações. Eu falei assim, eu sou o pior pastor do planeta. Eu entrei num buraco depressivo, de tristeza, de decepção, que eu falei assim, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu não sou digno de nada mesmo, eu já sabia, agora eu tenho certeza. E eu pensei assim, é isso mesmo. Elas que estão com a razão. E eu fiquei em depressão terrível, irmãos. Tristeza, desânimo, abatimento, penso um negócio ruim, porque a ficha custou a cair. Nós não somos perfeitos, mas o problema não está com a gente, não, o problema está com as pessoas. Nós não somos perfeitos. Eu sei que de vez em quando a gente decepciona um e outro aí. Eu sentei uns 10 pedidos de perdão para o marido dela lá, para ver se ele não ficou ofendido, triste, decepcionado, e isso cause um desfecho ruim. Mas ela está do lado dele e ela mantém ele curado. Mas quer saber? Salve-se quem puder, porque na caminhada de 20 anos presidindo, 24 anos aqui,
A gente tem relatos e relatos e relatos. Não se empolgue com nada nem com ninguém. Se empolgue com Deus. Mas está falando isso, falando aquilo. Aquieta a tua alma e confia em Deus. Ponha nele o teu olhar, o teu coração, a tua confiança e segue. E se mantenha firme. E não construa argumentos para enfraquecer. Porque o irmão me distratou. Tem uns irmãos aí que de vez em quando a gente tem que apartar. Tem que apartar. Dá um quebra que vou te dizer. A gente tem que apartar. Ainda agora uma saiu da igreja aí. Uma saiu da igreja, sabe por quê? Ela arrumou uma crise com uma pessoa em questões comerciais. Teve um problema com alguém aqui da igreja, ela também da igreja. Entrou no meu gabinete, porque queria que eu fosse resolver o problema. E saiu da igreja porque eu não fui. E difamou, tem um outro casal que saiu da igreja também. Porque essa pessoa foi lá e foi falar mal. Porque ela achou que eu é que devia. Eu falei, você na hora de fazer os negócios lá, você me chamou? Falei, não vou me meter. Sabe por quê? Você está com a sua versão, não é? Você acha que quando eu for lá, a pessoa vai falar assim, não, apóstolo, eu me arrependo, a pessoa é que tem razão, eu vou restituir, vou reparar. Você está equivocada. Sabe o que a pessoa vai fazer? Usar lá a versão dela e vai acabar contigo. E eu vou ficar no meio do tiroteio. Falei, vai que não vou mesmo. E a pessoa se revoltou, saiu falando mal de mim e saiu da igreja, e tirou gente da igreja. Só que a pessoa pensa assim, qualquer igreja é igreja, qualquer igreja fala de Deus, tem Bíblia, tem pastor. Não é assim. Em termos ela tem razão. Mas onde Deus te plantou é onde você finca raiz. Se você se arrancar desse lugar por conta própria, você não quer estar mais em lugar nenhum. Olha para quem já foi. Eu me lembro de um pessoal que foi para aquela igreja, Assembleia de Deus, em cima do Hiper. E lá tinha um pastor cristiano. E me lembro que esse casal era Deus no céu e cristiano na terra. Depois já não deu mais certo, porque eu acho que o cristiano foi levado para outro campo, aí a pessoa foi para o Candeias. Era Deus no céu e Henrique, com quem eu estou assim. Era Deus no céu e Henrique na terra, churrasco direto. E para nós, desprezo. Aleluia, glória a Deus santo. Agora já não está mais lá no Henrique, já está em outra igreja. Aí, só que quando a pessoa está com as suas razões, né, você encontra com ela, ela pergunta se você ainda está lá. Aí ela despeja para cima de você um monte de coisa do que ela acha, do que ela pensa, do que ela entende. Cuidado, viu? Influência de gente fora do propósito é o que mais tira a gente de igreja. Porque planta uma semente, você fica me olhando sempre com aquele ponto de interrogação. Planta uma semente no seu coração de dúvida contra a minha pessoa. Aí tudo que eu falo, você fica assim, será? E vai minando a tua vida. Olha, I'm sorry. Essa manhã está sendo uma manhã para guardar você. Porque todo aquele que deixar o Senhor será envergonhado. Não deixe o Senhor, querido. Não, mas se eu deixar a igreja, eu deixo o Senhor. Se não for a igreja que Deus tem para você, você já deixou o Senhor. É só uma questão de tempo. Se não for a igreja que Deus tem para você, e a maioria do que vai dar satisfação, que a maioria não dá, mas os que vão dar, chega ali e fala assim, não, é porque é Deus. Sabe o que eu faço? É Deus. Deus te abençoe, vai em paz, a porta está aberta, te amamos, lamentamos a sua partida. Se um dia quiser voltar, pode voltar. Vai com Deus. É Deus? Vai com Deus. Sabe quantos por cento é Deus? 1% é Deus, o resto é Deus dete.
Aí tem uma família que saiu, foi para não sei aonde. Aí alguém dessa família hoje está na prostituição, separou, está andando com um com o outro por aí. O outro vai na igreja de vez em quando. Irmãos, é uma tragédia de gente que está se perdendo no caminho. E eu, como pastor, eu me preocupo por causa do relatório dessa menina de ontem. Ela, 20 anos. Irmãos, mas foi um relatório de tanta coisa complicada, tanta coisa difícil, que eu fiquei com muita pena. Eu falei, eu preciso advertir os que estão firmes para que se mantenham firmes. E não se engane, não se perca, não se confunda. Lá em Jeremias, nós não vamos falar. Alguém aí tem um outro motivo que as pessoas desviam do Senhor? Desculpa, Régio. Ouvir aqui, Edna é uma discipuladora que anda com muita gente. Um foi porque o marido morreu. O pai. Desculpa, matei o marido. Uma foi porque o pai morreu. A pessoa distanciou. O outro porque o marido não se converteu. Se distanciou. E o outro? Porque a igreja não paga as contas dela. O que mais que tem por aí que vocês ouvem? Irmã Conceição. Nós sabemos o que vocês passaram com a morte do filho de vocês. Naquela época, ela ouviu muito perguntarem para ela. Está vendo, irmãos? Quando ela perdeu o filho dela, ela ouviu de várias pessoas falando assim, mas você não é crente, você não está na igreja, você não ora, ele não tem um controle de tudo, por que você perdeu o seu filho? E dessa forma, que Deus é esse. Ouviu várias vezes. Nossa, ela sabe em quem ela está firmada. Nós temos que resistir a todas as provas, sim ou não, irmãos? Aleluia. O que mais que leva a pessoa? Sim, irmãos. O imediatismo. Amém. Irmãos, imediatismo, e você sabe mais? As perdas. As perdas, irmãos. As perdas é um perigo, viu? É um perigo. Temos que saber lidar com as perdas. Deus continua sendo Deus fiel em toda a sua palavra. Deu, não deu, não deu. Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, se não fizer, continua sendo Deus. O que mais que vocês lembraram aí? Ingratidão, prosperidade, ativismo. Uma das coisas que está esfriando as pessoas é o ativismo. Quando chega na hora das coisas espirituais, a pessoa está sugada, cansada, estressada, desanimada, sem força, sem energia. Aí ela não se envolve, ela fica na superfície, nas margens, e isso está esfriando. A prosperidade, irmãos, tem gente que quando não tem nada, é um coração, aí Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. Quando Deus faz a coisa acontecer, é outro coração. Nós temos que ter cuidado quando as coisas estão indo bem, estão dando certo, estão fluindo, estão acontecendo. Temos que tomar cuidado. Amém, queridos? Amém? O que mais? Confiar na força do braço. O que mais?
Foi André? Um ama o outro, a falta de amor também. Amar a família dele. Sabe uma outra coisa? Racionalismo. Ceticismo. Você sabe o que é ceticismo, querido? É ter dúvida e questionamento a respeito de tudo que é sobrenatural. É a dificuldade de crer naquilo que não se explica cientificamente. É ser questionador, negativista, pessimista. E o ceticismo é uma coisa que invade a vida da pessoa e ela não se move mais no mundo espiritual, por isso não ora, por isso não lê a Bíblia. Ele é só um religioso, mas ele está ferido pelo ceticismo. As decepções, a amargura, as influências, as perdas, a murmuração. Quantos murmuradores temos aqui? Murmuração. Sabe o que é murmuração? É você dar asas a um estado de insatisfação no teu coração. Em vez de tratar, confrontar, remover, você fica ruminando e liberando. Murmuração, reclamando, falando, criticando o tempo todo. Isso só vai adoecendo mais a sua alma. Maldade de coração, espíritos enganadores, 1 Timóteo 4, 1 e 2. Maldade de coração, Hebreus 3, 12. Ok, e também porque não eram dos nossos, 1 João 2, 19, diz assim, saíram porque não eram dos nossos. É uma outra razão de gente que vem, mas não foi trazido pelo Senhor. Fica, mas depois vai. Está escrito, porque não eram dos nossos. É gente que veio equivocadamente. Vamos ficar em pé, queridos, vamos ficar em pé. Geraldinho também ajuda muita gente. Ele está dizendo assim, tem gente que sai porque nunca conheceu Jesus. Nunca conheceu Jesus. Ele não estava firmado na rocha, né? Pronto. A pessoa conheceu, converteu, mas não cresceu no compromisso com Deus, compromisso com a palavra, compromisso com a fidelidade a Deus e vai por aí afora. Essa pessoa acaba se desviando do Senhor. Mas lá em Jeremias diz assim, cura-me e serei curado. Feche os teus olhos, queridos, feche os teus olhos. A falta de vigilância, aí entra também a questão do pecado, né? A pessoa começa a dar lugar, o coração endurece pelo pecado, e aí a pessoa perde o sentido de tudo. O pecado poderíamos falar, mas nós temos batido muito nessa tecla. A gente sabe que você hoje é vigilante com relação ao pecado, mas cuidado com o pecado. Ele é a causa maior, principal, primeira, de pessoas se desviarem, de uma forma ou de outra, deram lugar ao pecado. Vamos pedir ao Senhor, cura-nos e seremos curados. Eu não sei como é que está seu coração, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua vida com Deus, com a igreja, com a sua família, com amigos, com irmãos, com os negócios, eu não sei. Mas eu sei que Ele pode nos curar nesta manhã. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, meu Deus.